vamos comentar agora sobre revisão. O que é revisão? O que ela tem diferente dos outros dois tipos de pesquisas bibliográficas sistemáticas? Bom, a revisão, ela é mais específica e menos abrangente que um mapeamento sistemático da literatura. Então, já começa um pouco essa diferenciação, que o mapeamento e a bibliometria ela é muito mais ampla. A revisão costuma eleger um conjunto menor de referências. As frases de busca são mais específicas, como a gente elege alguma coisa mais específica, a gente acaba construindo um palavreado, né, palavras-chave e a composição disso, de forma mais específica. É, por sua vez, mais trabalhosa que o mapeamento e a pesquisa bibliométrica. Trabalhosa no sentido de que a gente tem que fazer toda uma seleção da mesma forma que foi feito nos casos anteriores, mas, além disso, tem que fazer uma análise muito profunda sobre a contribuição, o que está sendo apresentado em cada um dos trabalhos e tentar enxergar o que esses trabalhos têm em comum, ou quantos desses trabalhos podem ser aglomerados para saber o que eles têm em comum e como eles estão desenvolvendo as suas pesquisas. Então, isso é um trabalho intelectual bem mais intenso do que o mapeamento sistemático, por exemplo. É mais confiável e válida, pois analisam o conteúdo. Então, o próprio Peterson, que é um dos autores que apresentam bastante a questão do mapeamento, ele reconhece que o tipo de pesquisa bibliográfica sistemática de revisão tem esse passo a mais, então ele fica mais confiável, fica mais válido sob o ponto de vista de trazer um entendimento melhor sobre uma determinada área. Seleciona por qualidade os artigos, então, diferente do mapeamento que a gente vai selecionando basicamente pelos metadados ou pelo abstract ou pelo título, às vezes palavra-chave também. Aqui a gente já entra no conteúdo, então já tem uma análise de qualidade do próprio artigo. Então, por mais que o artigo venha passando nos diversos momentos de seleção que a gente comentou antes, aí eu tenho um artigo que supostamente é relevante, eu vou ter que ler esse artigo e posso descobrir depois que esse artigo não está trazendo nenhuma contribuição a mais que já não tenha sido apresentada antes. A revisão ela entra nesse detalhe. Qual é o diferencial? Qual é o a mais que tem nesses artigos? Então, ela vai tentar, obviamente, trazer mais qualidade, que ela se foca só naquilo que é mais significativo. Por sua vez, ela se torna mais narrativa e detalha, um dos principais objetivos é justamente apresentar a contribuição, detalhar a contribuição, não fica só na identificação de uma possível contribuição. Ela vai tentar apresentar quais são as nuances dessas contribuições, né? E principalmente o que diferencia uma contribuição da outra, quais são as direções que podem ter sido tomadas nos diversos artigos. A forma mais fácil de fazer isso é através de uma narrativa, é através de uma discussão sobre como que uma contribuição é enxergada e como outra é enxergada, como ela é trabalhada. Por sua vez, acaba analisando uma quantidade menor de artigos. Então, pelo próprio processo de ir selecionando por qualidade também e por contribuição, a gente pode eventualmente perceber que um artigo teve uma contribuição, mas essa contribuição é até marginal ou está inclusa, digamos assim, dentro da contribuição de um outro artigo que foi mais relevante. Então, na narrativa de apresentar aquela contribuição, obviamente vai se dar mais ênfase num trabalho mais significativo, podendo até excluir um trabalho que, olha, essa contribuição, beleza, foi legal, mas ela está contemplada em outro trabalho. Então, pode diminuir e pode levar a esse processo uma quantidade cada vez menor de
referências significativas. Objetiva, principalmente, acho que essa é a grande questão da revisão sistemática. Ela identifica os gaps de conhecimento. Aí vocês vão lembrar, poxa, mas o mapeamento também identifica gaps. Mas o mapeamento vai identificar gaps de pesquisas. Opa, não teve uma pesquisa sobre isso com aquilo outro. Aqui nós temos conhecimento, então a gente pode ter uma visão muito mais intelectual e abstrata sobre o que está acontecendo e identificar que está faltando um gap de conhecimento. Então, pode até ter algum conhecimento sobre alguma área, mas não foi feita a pesquisa. Aqui, o foco é o conhecimento. Olha, realmente o estado da arte. O que é interessante de fazer, o que realmente é relevante de ser feito. E não é simplesmente, não houve o cruzamento dessa informação com esta outra informação. É uma análise mais, repito, profunda, mais conceitual, mais intelectual sobre realmente o estado da arte, o encaminhamento que está sendo dado numa determinada área, numa direção. Dentro de um corpo de conhecimento, vai ter provavelmente uma direção, vai ter outra. Então, uma revisão de literatura, ela vai eleger uma direção para explorar, e nessa direção, olha, eu sei até aqui, eu conheço até aqui, e aqui tem alguns gaps de conhecimento. Essa é a grande contribuição de uma revisão de literatura, mas é um processo interpretativo, é um processo baseado em conhecimento e experiência. Na engenharia de software, os mapeamentos são preferidos por profissionais, porque já trazem informações já experimentado, o que já foi explorado. Se eu quiser fazer um novo projeto, eu vou comparar um método com um determinado tipo de métrica, por exemplo. Opa, isso se adequa ao meu contexto do meu projeto? Olha, já foi mapeado, já tem ali, alguém já fez. Então eu vou fazer também. As revisões, por sua vez, aí é dentro do contexto do engenharia de software, mas eu arriscaria dizer que essa visão, ela é mais verdadeira para outra, ela é também verdadeira para outras áreas. As revisões, elas são preferidas pelos pesquisadores, porque a gente vai identificar justamente qual é o próximo nível, qual é a próxima contribuição de pesquisa que pode ser explorada. E pode levar a uma pesquisa recursiva. Então, aquela pesquisa do entorno, né? Se eu cheguei a um conjunto muito pequeno de artigos, eu posso, talvez em alguns momentos até deva, explorar o entorno daqueles artigos, justamente para ter confiança de que eu não estou perdendo nenhuma informação importante para poder trazer o entendimento daquele conhecimento e daquela direção de pesquisa. Um trabalho publicado que eu achei relevante vai fazer diferença se eu entender melhor outros artigos publicados pelos mesmos autores ou artigos assemelhados. Isso certamente vai me trazer um entendimento claro e mais claro, às vezes até diferente daquele que o próprio autor pode ter relatado no seu trabalho. Ele enxerga uma contribuição, eu posso enxergar outra, posso até abstrair mais ainda, ver de uma maneira mais genérica a contribuição que ele está trazendo. Então, para ter esse entendimento, é importante fazer uma revisão de entorno. Isso demanda um pouco mais de tempo. Nós já vimos, tem o problema do snowballing, mas isso pode ser importante se eu quiser mais profundo entendimento sobre aquela contribuição. Então, se a gente puder fazer novamente uma comparação aqui entre os tipos de pesquisa bibliográfica, a gente pode dizer que a bibliométrica ela está no nível mais abstrato, então ela consegue ver mais a pesquisa dentro de uma área em largura. O que está acontecendo? Informações mais abstratas. A revisão bibliográfica, por sua vez, ela vai muito no conteúdo, ela vai muito na profundidade, ela vai realmente na contribuição. Então, esses dois tipos de análises, eles meio que se contrapõem
considerando os 3 tipos de pesquisa bibliográfica sistemática. Se a gente colocar todos os tipos de pesquisas bibliográficas que nós comentamos e tentar fazer um resumo geral de todos esses tipos de pesquisa, então eu poderia colocar aqui para vocês a pesquisa tradicional. Ela vai analisar conteúdo, então ela está preocupada com os métodos, com as técnicas, né, com áreas de aplicação também, métodos e técnicas dentro de uma área de aplicação, mas usa todo um processo qualitativo para chegar ali, não é muito sistemático. E nem sempre segue as 7 perguntas que a gente fica muito baseado na experiência do autor. A pesquisa bibliométrica já vai adotar, sim, passos mais bem específicos, mas ela se concentra ali analisando título e metadado, basicamente. Poderia até acrescentar aqui palavras-chave, mas é basicamente título e informações de metadado. Isso, entretanto, é quantitativo. Então, basicamente quantitativo, quantidades. O mapeamento, eu já entro um pouquinho mais no texto, digamos assim, porque eu vou analisar o título, as palavras-chave e o abstract, e, eventualmente, introdução e conclusão, se o quantitativo me permitir isso, né? Mas eu ainda estou, em todos os casos, mais privilegiando as informações quantitativas do que qualitativas. Repito que o Peterson defende, eu acho muito significativo, de que no final do processo do mapeamento eu posso apresentar algumas relações ou associações entre dimensões da área, e isso passa a ser uma contribuição mais qualitativa. Mas de todo o trabalho, essa é a única parte mais intelectual. O resto do trabalho, ele tem, claro, toda uma preparação, isso também é intelectual, mas ele é muito operacional. A revisão, ela vai no conteúdo, então ela volta nessa questão dos métodos de aplicação, das técnicas e aplicações numa determinada área, e isso é procurando o qualitativo, né? Procurando realmente trazer o que significa, qual é a contribuição efetiva. Então, eu faço essa análise de conteúdo de maneira mais qualitativa. Eu posso ter usado alguns passos bastante operacionais e quantitativos, mas o grande foco é a análise qualitativa do que se obtém do processo de pesquisa bibliográfica. A meta-análise, ela, semelhante à revisão, também vai no conteúdo, mas ela também vai nos dados desse conteúdo e nos resultados. Não é só saber como foi explorado, que método, que procedimentos que foram adotados, que design de pesquisa. Não, eu quero saber aqui como é que foram esses dados e como é que eu posso, eventualmente, resumir os resultados de uma determinada área. Então, volto para o aspecto quantitativo, entra aqui análises estatísticas nada triviais para tentar dar uma conclusão, uma visão meio que conclusiva sobre uma determinada área, ou pelo menos um aspecto de uma determinada área. Quando vocês forem procurar artigos secundários, vocês vão encontrar esta variedade. Então, é importante vocês perceberem, opa, isso aqui é bibliométrico, ah não, isso aqui é uma revisão. E é uma forma simples, são poucos elementos que nós temos aqui, né? São 5 tipos de pesquisa bibliográfica, que eu entendo que é pertinente dentro do contexto das engenharias, da computação, das exatas, de um modo geral, e não é tão detalhado, tão específico, quanto as 14 tipos que nós temos na área da saúde, por exemplo. Então é importante a gente perceber, porque tem nuances muito importantes, tanto do conteúdo, tanto do processo, quanto do resultado da execução destes tipos de pesquisa bibliográfica. Mais uma vez, aqui trazendo a questão da quantidade de artigos, né? Então, a pesquisa bibliométrica, ela costuma trazer uma quantidade muito grande, vai diminuindo para o mapeamento, para a revisão, e a meta-análise, ela tem uma tendência de ser muito fechada, muito específica mesmo.
Por outro lado, a frase de busca, ela acompanha, né, a especificidade. Então, o bibliométrico tem pouca quantidade de palavras. À medida que eu vou fazendo mapeamento, revisão e meta-análise, eu vou acrescentando mais palavras-chave, compondo mais palavras-chave para obter um nicho mais específico. Então, fica mais profundo e mais específico. Para fazer um fechamento aqui, eu diria para vocês que todos os 5 tipos de pesquisa bibliográfica que nós vimos, eles não têm nenhum tipo de pré-requisito. Eu posso me planejar a fazer diretamente uma meta-análise, por exemplo. Mas tem algumas coisas interessantes que eu poderia dizer para vocês, já de uma experiência que a gente tem e alguns indicativos que alguns autores trazem nos seus textos. Por exemplo, o esforço para ir da saída de uma bibliometria para o mapeamento costuma ser muito baixo. Esse a mais, esse plus, se vocês olharem com calma, está muito relacionado com alguns tipos de dados que podemos tirar dentro do artigo, algumas técnicas usadas para mineração de texto, por exemplo, e aquela classificação. Então, o gap entre fazer o levantamento bibliométrico e fazer um mapeamento, aí a gente vai ver que é baixo. Da mesma forma, fazer um mapeamento, próximo passo, escolher um subconjunto de artigos para adentrar no que eles estão apresentando, nas contribuições e tentar enxergar como isso está sendo trabalhado, costuma ser um esforço baixo para ir de uma coisa para outra. Portanto, a gente pode dizer que as 3 estão próximas e até podemos intuir que dá para fazer uma depois da outra. Lembrando que comentamos num determinado momento que a pesquisa tradicional, ela também pode ter sido usada até para fazer um mapeamento sistemático, como forma de amadurecimento da área, como forma de entender quais são os principais veículos, como uma forma de experimentar as primeiras palavras-chave. Então, eu poderia dizer para vocês que isso aqui compõe quase que todo um processo. Se nós tivéssemos tempo, poderia fazer uma coisa, depois a outra, depois a outra. Então, depois de uma pesquisa bibliográfica, é um outro aspecto que a gente colocou, tanto a tradicional quanto a sistemática, qualquer uma delas, a gente pode ir para uma meta-análise. O esforço também para fazer isso costuma ser baixo. Não estou sugerindo de fazerem isso, mas eu estou indicando que, repito, é possível ser feito com um baixo esforço. No caso de trabalhos de doutorado, esta transição, ela costuma ser um pouco mais frequente. Por quê? Porque a gente almeja meta-análises ou revisões, são os 2 tipos de pesquisa bibliográfica que tem maior publicabilidade, que traz um mais profundo entendimento sobre uma determinada área. No contexto de trabalhos monográficos, de dissertação, tá? Muitas vezes se dá a preferência para o tradicional ou o mapeamento. E se for uma coisa nova, se está numa área nova, entra aqui também o levantamento bibliométrico. Tá bom? Então, essa é a configuração geral de experiência que a gente vem acumulando, conversa com outros colegas, para vocês terem uma ideia do que é possível ser feito e que situações seria desejável mais uma coisa ou a outra.